Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Invoquemos juntos a unção, a força, a sabedoria do Espírito Santo. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos filhos, queridos amigos, queridos irmãos, queridos todos, a quem este vídeo chegar. Este é o vídeo de número 99 do nosso itinerário querigmático. Nós estamos no 30º encontro. Vocês vão receber, juntamente com ele, uma cópia da página desse 30º encontro do nosso itinerário, né? Mas como é uma ficha de inscrição e alguma pequena motivação, eu quis encerrar esta primeira parte do nosso querigma, que vai ter continuidade, e depois eu vou explicar por que nós encerramos essa primeira parte aqui. Eu quis encerrar essa série de encontros contando uma parte preciosa, aliás, o fato que eu considero o fato fundante da nossa querida comunidade. Eu não tenho muita noção do tempo, tá? Imagino que tenha sido entre 1981 e 1983. Por aí. Estava eu na congregação de Santa Marcelina, passando férias com mais 2 irmãs. Irmã Rosela, que tinha sido minha mestra de noviças, e a irmã Ianoacelli. Nós estávamos em Peruíbe, numa casa de praia das irmãs, descansando, e era o mês de janeiro, mês de chuva. No último dia em que nós estávamos lá, e antes de nos prepararmos para voltar para São Paulo, eu fui rezar. Nós tínhamos uma capelinha improvisada na garagem da casa, com Santíssimo, e eu fui rezar. E ali rezando, eu revendo, né? Agradecendo muito a Deus por tudo que tinha me acontecido desde 1980, quando eu fui agraciada pelo Espírito Santo com o derramamento dele na minha vida. E eu estava ali pedindo luz, orientação. Eu tinha um pequeno grupo na faculdade de alunos, e algumas ex-alunas, né, do Colégio Santa Marcelina, não ex-alunas minhas, eram pessoas que tinham estudado no colégio lá de São Paulo e que sabiam que eu estava fazendo reuniões com quem quisesse para rezar. A minha primeira tentativa, logo depois desse batismo no Espírito Santo, foi reunir pessoas. Eu queria reunir gente. Foi reunir os alunos meus na época e quem quisesse para rezarmos. Eu tinha acabado de descobrir a palavra de Deus de uma forma
muito especial. A palavra de Deus que falava, a palavra de Deus que me dizia: eu te escuto, eu sei o que passa no seu... Antes mesmo que o seu pensamento chegue à sua boca, eu já sei tudo. E eu constatei a veracidade da palavra de Deus. E eu fui crescendo, né? De descoberta em descoberta da grandeza que era a palavra de Deus, que eu desconhecia. Olha que eu já era religiosa, gente, já era professa de votos perpétuos. Como é que eu usava a Bíblia? Estudava a Bíblia. Aquela coisa árida, sabe? Sem muito sentido, né? Hoje eu estou fazendo um curso bíblico online. E o sacerdote é um sacerdote maravilhoso, um sacerdote espanhol. E ele diz que há duas maneiras a gente abordar a Sagrada Escritura, né? Ter contato, estar diante da Sagrada Escritura. Uma é pelo método científico, histórico, filológico, enfim, se vale das ciências para fazer um estudo. E ele ainda diz assim, pediu até perdão. Ele diz assim, esse tipo de leitura é como dissecar um cadáver, né? E a outra maneira é nós entrarmos na experiência da palavra viva de Deus. É deixar que essa palavra fale ao meu coração, revele para mim, eu mesma, quem eu sou, quem é Deus e quem sou eu, né? Para Ele. Aurir da palavra de Deus uma luz para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos, para dar força, para nos corrigir, para nos exortar, enfim. Então, ele concluía dizendo assim: se eu quiser conhecer uma determinada marca de vinho, eu posso comprar uma enciclopédia de milhares de livros que vai me ensinar a propriedade, vai falar para mim sobre as propriedades da uva própria daquele vinho. Como é cultivada, que tipo de terra, que tipo de sol, como molha, etc, etc, etc. Uma biblioteca inteira só disso. Este é o modo como a mentalidade ocidental, nós do lado de cá, que somos muito racionalistas, né? Muito pragmáticos, muito frios, para dizer uma palavra que resume, muito científico demais, e queremos também cientificar as coisas de Deus, a própria palavra de Deus. Não estou desprezando estudos profundos e tal que se faça, isso também é necessário, mas para a vida, para a vivência, esses próprios teólogos, biblistas, né, precisam desse outro lado. E o padre dizia que a outra abordagem da Sagrada Escritura, a abordagem segundo a mentalidade hebraica, né, dos judeus, para conhecer a Sagrada Escritura, o que eles fariam? E o que nós devemos fazer? É ir numa casa que vende vinho, comprar uma garrafa, aquela garrafa daquele vinho e beber. Essa é a grande diferença. Uns ficam perscrutando a Escritura para aprofundar as minúcias, isso e daquilo, aquele outro. Nós não. Nós perscrutamos a Escritura para aurir dali, para ouvir. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. E a paz sempre vem acompanhada da alegria. E a alegria sempre vem acompanhada por uma grande paz.
É a grande saudação do ressuscitado, né? Muito bem, então eu estava rezando na capelinha e chegou um momento em que eu pedi uma graça para Deus. Eu pedi assim: Senhor, faça com que as pessoas venham até mim para eu evangelizá-las. Faça com que eu seja procurada. Me dá esta graça, Senhor. E parei. Só que quando eu parei, eu pensei assim: não, peraí. Eu não vou pedir simplesmente essa graça para Deus. Eu vou dizer para Ele assim: Senhor, e disse, né? Senhor, eu quero ser procurada. Esse é o desejo sincero, verdadeiro que está no meu coração. Eu quero ser procurada. Imediatamente, aquela serpente que habita no paraíso também, né? Aquela vozinha, a contravoz, sabe? O contraponto. Soprou assim na minha alma. Ah, mas que negócio é esse? Quem você pensa que é? Eu quero ser procurada. Isso é prepotência, isso é vaidade, isso é orgulho. E eu imediatamente falei: não, eu não quero nada disso. Não quero saber disso. Mas eu não podia negar que o meu coração sentia. Eu não quero orgulho, não quero a prepotência, não quero a vaidade, mas que eu quero ser procurada, eu quero. Então, Senhor, esta é a minha verdade. E deixei a minha verdade assim, a nu, diante dos olhos de Deus. Os que fizeram as primeiras experiências dentro da renovação carismática, no tempo lá dos inícios da renovação aqui no Brasil, aprenderam uma maneira de usar a Bíblia que hoje eu não aconselho a ninguém, nem mesmo eu faço isso. A não ser muito raramente, mas muito raramente. Na sequência, vou chegar nisso que eu estou falando para vocês agora e não vou aprofundar. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia que eu tinha em mãos, uma Bíblia pequenininha, versão de bolso, da Bíblia de Jerusalém. E pedi para Deus: Senhor, se diga uma palavra para mim, que eu estou rezando corretamente, que eu não tenho compromisso, eu quero ter pureza de coração, eu não quero ter compromisso com o pecado. Eu só estou expondo a verdade que está no meu coração. Eu quero ser procurada para evangelizar, para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Era o que eu queria. E abri a Bíblia. Estou com ela aberta aqui. Em Isaías 62, meu olho foi direto no versículo 12, que diz o seguinte: eles serão chamados o povo santo. Agora que eu estou lendo para vocês, olha o povo santo que vocês são. Vocês que estão caminhando nos nossos caminhos missionários, né? No caminho missionário que Deus inspirou para nós. Vocês são chamados o povo santo, os redimidos de Yahvé, os que foram redimidos por Deus em Jesus Cristo. E agora?
se Deus agora voltasse para mim. Tem uma palavra para vocês, agora que eu estou tomando consciência. Tem uma palavra para vocês e uma palavra para mim. Lembra-se do que eu pedi para Deus? Eu quero ser procurada. O que vem agora? Quanto a ti, serás chamada, entre aspas, procurada. Cidade não abandonada. Ô, gente, quando eu li essa palavra, vocês não imaginam a exultação do meu coração. Fechei a Bíblia, agradeci a Deus, nunca agradecerei suficientemente, nunca, tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, acabou a minha oração e a irmã Rosela disse assim para nós duas: vamos nos despedir da praia? Vamos. Eu, sinceramente, não gosto muito de praia, sabe? Aliás, não gosto nada de praia. Mas a companhia das irmãs era muito agradável, eu já estava lá também, então vamos. Na véspera, tinha chovido demais. Peruíbe era um ovinho de codorna, gente, bem pequenininho. Da nossa casa até a praia, as ruas não eram asfaltadas. Não sei como que está hoje, mas vocês imaginam há quase 40 anos atrás. Eram ruas sem calçamento, areia, né? E nós lá andando até chegar no mar. Só que quando nós passamos numa dessas ruas, havia uma poça de água que a chuva tinha feito, muito grande, na sarjeta, sabe? No meio-fio. E as irmãs iam um pouco assim para frente e eu ia mais atrás um pouco. Eu parei naquela poça d'água porque eu percebi que... sabe quando a água da chuva cai numa poça e fica aquelas borbulhinhas assim? Num lago? Fica aquela... Pois é, aquela água saía umas... Parecia que estava chovendo em cima. Só que quando eu cheguei perto, eu vi uma quantidade imensa de girinos. E eu vi aquele negócio assim, aquilo fervilhava, gente, eu escutava até o barulhinho. Eu gosto de contar esse detalhe. Sabe quando você põe uma coisa para fritar e fica... Tsh, era isso que fazia, esse barulhinho. Cheio de giri. E quando me abaixei para ver melhor, eu senti aqui dentro do meu coração uma palavra, uma voz. Não dá para descrever, não é essa voz com que você está me escutando, como eu escuto vocês, não. Um sentimento que dizia, dá para você contar quantos são? É assim que vão te procurar. Só que naquele momento eu não percebi o que estava acontecendo comigo. Eu só vi aquilo, achei maravilhoso e continuei indo atrás das irmãs. Andamos para a praia, para lá e para cá. E quando nós voltamos, eu disse para as irmãs, eu gostaria de voltar por aquela rua, por onde nós viemos. E fomos. E de novo, aquela poça me chamou a atenção e de novo eu fui lá sobre ela. Havia uns girinos que até pulavam um pouco para fora assim. E ali é que eu tomei, de novo a voz repetiu a mesma coisa. Dá para você contar quantos são? É assim que vão te procurar. Aí é que eu tomei
a minha ficha caiu. Tomei consciência de que eu já tinha escutado isso, havia escutado isso poucos minutos antes. E Deus precisou repetir a dose. Aí, voltamos para casa, eu quietinha, bico calado. Voltamos para casa, eu voltei na capela, tornei a pegar a Bíblia e diante do sacrário, diante de Jesus sacramentado, eu falava assim, meu Deus, alguém já escutou isso aqui na Bíblia? Alguém já escutou isso? Dá para você contar quantos são? E me lembrei que isso estava no livro do Gênesis. Em algumas passagens, partindo do capítulo 12, quando começa a história de Abraão. A partir daí, algumas vezes Deus fala com Abraão a mesma coisa. Eu vou ler para vocês Gênesis 15. A palavra de Javé foi dirigida a Abrão numa visão. Visão. A minha visão não foi na imaginação. Foi ao vivo e a cores e em movimento. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu. Mas, Senhor, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse, eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Javé. Presta atenção no versículo 4. Não será este o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Aliás, é versículo 5. Então Deus o conduziu para fora da tenda e disse, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade. Abrão creu em Javé. Entenderam? É isso, minha gente. Vocês que nos seguiram até aqui, podem acreditar que um daqueles girinos daquela poça, de muitos anos atrás, tinha o seu nome. Você estava lá. Então, eu queria encerrar essa história, né? Porque de lá para cá é uma história incontável da fidelidade de Deus. Incontável no sentido, não dá para contar. Assim como não dá para contar as estrelas, não dá para contar os girinos, não dá para contar a areia da praia, não dá para contar as graças que Deus tem derramado sobre mim, sobre cada um que faz parte desse povo santo da comunidade católica Nova Aliança. Somos cheios de defeitos, gente, cheios. Mas é o povo que combate o bom combate da fé. Combate aquele combate espiritual contra as forças espirituais que tentam assumir o controle da nossa vida. Mas como Jesus, nós dizemos não. Não é o medo, não é a insegurança, não é a falta de dinheiro, não é a deserção de tantos, não é a traição,
há nada que vai determinar os passos que nós temos que dar. Pedro tentou desviar Jesus da sua missão. Mas Jesus falou, olha aqui, quem quiser tomar as rédeas da minha vida, né, do meu destino, vai lá para trás da fila. E chamou Pedro de Satanás. É um Satanás. É aquele que intercepta o caminho de Deus. Tenta, mas não consegue. Queridos, o querigma, ele, sem a pessoa perceber, é uma iniciação aos 3 sacramentos que nós chamamos sacramentos da iniciação cristã. O sacramento do batismo, juntamente com o sacramento da confissão, porque nós caímos muitas vezes, é o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, que fala do Espírito Santo, e falta o sacramento da Eucaristia. Nosso próximo vídeo vai começar falando sobre a missa. Não do ponto de vista teológico, né? Nem propriamente litúrgico, mas eu quero que seja, aliás, eu tenho que pedir essa graça para Deus. Eu gostaria de que esses futuros vídeos uma partilha de como eu procuro participar da Santa Missa. Vez por outra, vou inserindo, né, algumas orientações de liturgia, vou fazendo alguns comentários, mas o que eu quero mesmo é compartilhar com vocês como eu procuro viver esse sacramento, a celebração do sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.